Muito bom estar com vocês. E, como de costume, eu venho aqui para dividir um pouco daquilo que a gente tem aprendido nos nossos estudos domingo de manhã. E vocês, mesmo que não estão conosco no estudo, mas estão aqui nos domingos, sabem que a gente está estudando Lucas. Então, nós vamos falar um pouquinho mais do que a gente tem aprendido. Vamos orar antes? Senhor Jesus, Pai de amor, nós queremos, Senhor, que o Senhor seja quem nos fale, que a Tua palavra de poder, que o Teu Espírito Santo nos use segundo a Tua vontade, prepare os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso coração, para ouvirmos de Ti, aprender de Ti e sairmos daqui impactados, decididos a mudar coisas e nos aproximarmos mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Há uma oração em forma de cântico que a gente canta, eu diria assim, com certa frequência, eu gosto muito. E é provável que você saiba ela de cor. Pois bem, eu quero usá-la aqui para a nossa introdução da conversa de hoje. Diz assim: então usa-me, Senhor, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Note que nesta canção, reafirmamos que Deus é nosso Senhor, e se Ele é nosso Senhor, nós somos seus servos. E como servos, nós expressamos que desejamos ser usados por Ele, da forma que Ele quiser, da forma que agrade a Ele. E esse é o objetivo correto para nossas vidas. Viver para servir ao nosso Senhor. Você deseja isso? Então, repete comigo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade. Amém? Guarda isso aí com você, vamos pôr de lado. Deixa eu fazer um segundo ponto para a nossa introdução. Eu aprendi que uma das formas da gente progredir, avançar em um objetivo que implica em fazermos melhor alguma coisa, é a gente buscar uma referência. Encontrar uma pessoa que faz aquilo bem, muito bem, e tentar aprender com ela. Tentar aprender com o exemplo dela. Talvez, eu acho que você já ouviu isso, mesmo que não tenha sido diretamente, é uma coisa que a gente aplica bastante. E isso funciona muito bem. Ter um modelo. Então agora eu vou juntar as duas coisas. Se funciona ter um modelo, e se você quer ser um servo usado por Deus, à disposição dEle para fazer a vontade dEle, quem você escolheria para ser referência para imitar? Claro, o padrão perfeito é Jesus. Essa é a resposta mais óbvia que tem, né? Mas vamos dar uma chance. Se a gente tiver que escolher uma outra pessoa, quem você escolheria? De quem você gostaria de ser imitador? Alguém que você conhece? Algum personagem da Bíblia? Apóstolo Paulo, Davi, Maria. No nosso estudo do Evangelho de Lucas, nós aprendemos sobre um servo de Deus, em quem o Espírito Santo realizou integralmente o pedido da canção Usa-me. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas,
como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. E por incrível que pareça, eu não sei você, mas eu não me lembro, me esforcei para tentar poder falar isso com certeza, mas eu não me lembro de nenhuma pessoa que, diante da pergunta que eu fiz, ao escolher uma personagem para eu imitar, gostaria de tê-lo, essa pessoa de quem nós vamos falar, como referência de vida cristã. Eu estou falando de João Batista. Ele recebeu a aprovação que qualquer um de nós gostaríamos de receber de Jesus. Jesus afirmou que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Mateus 11:11. E eu quero falar com vocês sobre 3 qualidades de João Batista. Eu poderia falar de várias outras, mas vamos destacar 3. A primeira é que ele não se conformava com este mundo. Conformava no sentido de parecer, de se amoldar. É aquele texto que está em Romanos 12:2. Não se amoldeis a esse mundo. Essa é a primeira característica de João Batista. A segunda que eu quero falar é a fidelidade em fazer o que o Senhor quer, e em cumprir a vontade de Deus, da forma que nós cantamos na canção. E a terceira característica é a coragem para enfrentar nesta vida o custo da decisão de fazer o que Deus quer, de modo a satisfazer unicamente ao nosso Senhor. E para isso eu vou repassar com vocês 3 aspectos da vida de João Batista. Então, 3 características, nós vamos ver 3 aspectos, e cada aspecto falando de uma das características. Nós vamos falar sobre o estilo de vida de João Batista, sobre o conteúdo da sua pregação e o fim de João Batista. E eu peço a Deus que, ao final, você e eu possamos ser ainda mais desafiados a focar nossa vida em servir o nosso Senhor Jesus Cristo, procurando agradar a Ele, sendo fiel ao cumprimento da tarefa que Ele nos dá, com coragem para as consequências nesta vida, seja elas qual forem. Vamos lá? Então nós vamos ler um texto que está em Lucas 3, de 1 a 20. Nós vamos ler devagar, conforme a gente for falando. Então vamos começar lendo Lucas 3, os versos 1 e 2. E no primeiro ponto nós vamos focar no aspecto da vida de João Batista, o estilo de vida de João Batista. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exercia o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Lucas tem o cuidado aqui de nos situar exatamente em relação ao ambiente político e religioso do momento em que João Batista começa o seu ministério. Lucas mostra quem eram as autoridades locais, regionais, mundiais. O povo de Israel sofria o domínio do Império Romano. Sofria também a truculência, a corrupção dos seus representantes. Essa situação trouxe à tona uma ânsia, preparou uma vontade para a chegada do Messias, porque eles esperavam o Messias como uma autoridade capaz de politicamente
militarmente, com a posição real, trazer libertação, a libertação que eles tanto ansiavam e aquele momento deixava escancarada a necessidade. Nesse ambiente, a religião ganhou força, mas as lideranças, representadas na figura dos 2 sumos sacerdotes, que já era também um desvio daquilo que Deus tinha mandado, os sacerdotes Anás e Caifás, eles também eram usurpadores e corruptos. Havia cerca de 400 anos, desde a última manifestação profética, pública, anunciada por Malaquias, na qual o Senhor prometeu o mensageiro e o Messias. Malaquias, falando aquilo que Deus dizia, né? Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. O povo então ansiava pela chegada desse Messias e sua libertação, e sabia que antes dele viria um mensageiro. Mas veja como a maneira de Deus, a última vez que eu falei aqui, falei sobre isso também, a maneira de Deus nos surpreende. Deus age de uma forma que a gente não agiria igual, não faria igual, não pensaria igual. Esse mensageiro era João Batista. E João Batista era filho de um sacerdote chamado Zacarias. João Batista havia nascido a partir de uma promessa trazida pelo anjo Gabriel. A gente encontra isso lá em Lucas 1. E ele tinha tudo para fazer do seu ministério num lugar, no centro religioso da nação. Muito provavelmente, o lugar certo, na nossa visão, seria Jerusalém. Talvez até atuar como um sacerdote, já que ele vinha da linhagem de sacerdotes. Ele foi gerado de uma forma milagrosa, sobrenatural. Sua mãe já não tinha mais idade, seus pais eram idosos. Pregar a partir de Jerusalém poderia trazer a atenção das autoridades e até do povo, mas em vez disso ele vai para o deserto. Parece até que ele está querendo deixar claro sua intenção de distanciamento daquela liderança religiosa corrupta, da religiosidade errada, fugindo dos seus líderes gananciosos, dos seus mestres legalistas. Além disso, mesmo para a época, João tinha hábitos estranhos. Fosse na nossa, então, seria mais estranho ainda. Veja o que diz Marcos 1,6. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Se você está aí buscando uma boa dieta, tem aqui uma boa sugestão: gafanhoto e mel silvestre. Quer andar na moda, veste com roupa de camelo e usa cinto de couro. Ele vivia e pregava em um local diferente, comia coisas exóticas e vestia de forma estranha. João não tinha nenhuma preocupação em se conformar, em imitar os padrões da época, de estar na moda. A ele não importava se a liderança religiosa e o povo iriam aprovar seus hábitos. Ele não procurou fazer o que todos esperam, o que todos aprovam.
para poder ter espaço para pregar. A preocupação exclusiva dele era ser obediente ao que Deus exigia dele e cumprir com sua missão. O estilo de vida de João tornava realidade as marcas anunciadas pelo anjo Gabriel ao seu pai Zacarias, lá quando anunciou o nascimento dele, em Lucas 1, versos 15 e 16. Pois será grande ele, o menino, João, será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. O foco de João Batista estava em cumprir sua missão de levar o povo ao Senhor. Ele não buscava ser aceito, não buscava ser admirado pelas pessoas. João buscava ser grande aos olhos de Deus. O estilo de vida de João nos alerta que devemos estar preocupados em ser aceitos, e não devemos estar preocupados em ser aceitos pelas pessoas, especialmente aquelas pessoas que a gente quer atingir. Nossa preocupação deve ser fazê-las se voltar ao Senhor e sermos aprovados, sim, pelo Senhor, aos olhos do Senhor. Se você quer ser obediente ao serviço de Deus, e você tem grande preocupação sobre como os outros vão lhe avaliar, abandone esse objetivo. Abandone essa preocupação sobre a sua aprovação dos outros. Preocupe-se sim com a avaliação que Deus faz de você no cumprimento do serviço que Ele te deu. João não se conformava com este mundo. Vamos dar uma olhada agora no segundo ponto, a pregação de João Batista. Vamos ler Lucas 3, os versos 3 a 9. Diz assim: ele percorreu toda a região próxima do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama do deserto, preparem o caminho do Senhor, façam as veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados serão aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizados por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. A citação de Isaías que aparece nos versos 4 e 6 que nós acabamos de ler, é a profecia sobre o ministério de João Batista. E Isaías, nós falamos de Malaquias, era 40 anos, né? 400 anos. Isaías são 700 anos antes de acontecer. E esse texto de Isaías diz que o papel de João Batista era pregar o caminho para a chegada de Jesus Cristo. E isso seria feito proclamando a necessidade do arrependimento. Mas notem que no verso 6 aparece também a graça.
Porque o verso diz: e toda a humanidade verá a salvação de Deus. É preciso de arrependimento para obter salvação. E essa era a mensagem de João Batista. Essa é a mesma mensagem de Jesus. Essa é a mesma mensagem que todos os apóstolos pregaram. E essa é a mesma mensagem que nós precisamos pregar. Essa mensagem é dura, mas ela é também graciosa. Ela expõe o erro e a necessidade de arrependimento. Ela fala da ira de Deus contra o pecado e do juízo certo e eminente. Veja o que está lá no verso 9. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O machado que está pronto para cortar é o juízo de Deus. Ele é certo e ele é iminente, ele vai acontecer. E a árvore significa as pessoas que não dão bom fruto. O que acontece com elas? Serão cortadas e estarão condenadas. O que significa dar bom fruto? É importante a gente saber isso. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Bons frutos são práticas que mostram um arrependimento verdadeiro. A árvore que dá bons frutos é a pessoa que verdadeiramente reconhece seu distanciamento de Deus, sua vida voltada para satisfazer seus próprios desejos, e tomando conhecimento disso, decide mudar por completo sua vida para passar a servir como servo de Deus, na dependência de Deus, para satisfazer a vontade de Deus. Não há arrependimento verdadeiro sem decisão de correção de caminho. A mensagem era e é dura, porque aponta o erro, aponta o pecado, exige arrependimento, e arrependimento que gere mudança verdadeira, autêntica. Não vale a mudança superficial, a mesma que os fariseus queriam fazer. Eles vinham para ser batizados por João, apenas para mostrar um arrependimento de aparência. É por isso que nós lemos no verso 7, que João reprova eles, chamando eles de raça de víboras. Quem deu para vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Você está achando que por fazer algo de aparência você vai fugir da ira de Deus? Não há como salvar do fogo, isso é, do juízo de Deus, se não houver arrependimento verdadeiro. Valia para os ouvintes de João, vale para os nossos ouvintes de hoje, vale para mim, vale para você. No verso 9, João ataca outro equívoco do povo. Como judeus, eles acreditavam que, por serem filhos de Abraão, pertencerem à raça que Deus havia escolhido para fazer com eles uma aliança, eles não enfrentariam o juízo. Mas veja o que João diz no verso 9: por acaso vocês não comecem a dizer de si mesmo: Abraão é nosso pai? Eles esperavam que por isso estariam isentos do juízo. Mas a gente precisa lembrar o que Paulo fala em Romanos 3:23, pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, a minha classe, a minha origem, a minha igreja, a sua origem, não vai nos livrar do juízo de Deus. É preciso arrependimento para ter salvação. E arrependimento verdadeiro, que implique em mudança de vida.
Na sequência do texto, vocês que estão aí comigo, vamos ler os versos 10 a 14. Porque quem ouvia João queria saber, então, o que eles tinham que fazer. Verso 10. O que devemos fazer, então? Perguntava às multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobre nada além do que lhes é estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. A resposta dada por João significa que a vida deles deveriam mostrar mudanças decorrentes do arrependimento verdadeiro. Não era aquela prática que salvava. O que salvava é o arrependimento verdadeiro, que é demonstrado por aquelas práticas. Nossos hábitos errados são abandonados por consequência do arrependimento verdadeiro, pela transformação que o Espírito Santo faz em nós. E a boa notícia é que em seguida ao arrependimento, ou até o próprio arrependimento, após ele vem a graça da salvação, quando Deus nos dá o Espírito Santo. E é o Espírito Santo o poder que nos transforma. Confira comigo aí no texto de Lucas 3, 15 a 18. O povo estava em grande expectativa. A gente falou, o ambiente, eles estavam esperando o Messias. E a mensagem de João estava sendo efetiva para alguns. E com essa expectativa, eles questionam em seus corações se acaso João não seria o próprio Cristo. João respondeu a todos, verso 16: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Tem algo maravilhoso, tem algo estupendo para acontecer, o perdão vai chegar. Conforme já falamos antes, o povo estava então ávido para a chegada do Messias, do Cristo, e eles têm dúvidas se o próprio João não seria o Cristo. E João mostra uma humildade absurda e uma subordinação completa a Cristo. E ele diz assim que ele não é digno de ser comparado com um servo responsável por desamarrar a sandália do Messias. Esse trabalho de desamarrar a sandália era assim, era o trabalho mais, vou dizer, mais baixo que um servo poderia fazer. Até um empregado que era judeu, por ser judeu, ele não era permitido fazer isso para o seu senhor sendo judeu, porque isso era para empregado baixo. E João está falando assim, eu não posso ser comparado com o servo mais baixo do Cristo que está vindo. Então, depois de falar disso, deixar claro que ele não é o Messias, ele traz 2 notícias maravilhosas,
que caracterizam a graça de Deus, é parte da graça de Deus, está nos versos 16 e 17. Primeiro, Jesus nos dará o Espírito Santo. Quando ele fala assim, eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Jesus nos dará o Espírito Santo, nos dando através dele suporte, poder e nos capacitando para cumprir a nossa missão. E a segunda grande notícia é que Jesus vai separar o seu trigo. João descreve o momento do julgamento. Mas é importante a gente olhar que o que Jesus está fazendo com um garfo que joga o trigo com a palha para cima, para que o vento separe a palha do trigo, é que ele quer pegar o trigo e levar para dentro do celeiro dele. Isso quer dizer que Jesus vai nos levar para ele. Cristo é quem nos leva a ter morada com ele. Enquanto a palha é rejeitada e vai ser queimado. A promessa para nós é irmos para o celeiro de Deus, representando aqui a casa de Deus, viver com Deus. E essa é uma notícia de muita alegria. Era para aquele momento, continua sendo válida para nós até hoje. João, então, foi fiel em sua missão de preparar o caminho para Jesus. Sua mensagem tinha 2 componentes. Ele exortava o povo para a chegada do juízo e a necessidade de arrependimento. Mas ele anunciava as boas novas, de que podemos nos livrar da condenação através da graça, do presente que Jesus nos oferece gratuitamente. Nós, como servos de Deus, somos desafiados a dar continuidade à proclamação do Evangelho, exortando a necessidade de arrependimento dos pecados e proclamando a salvação em Jesus. Somos chamados a proclamar o Evangelho de maneira firme, autêntica, mas também graciosa, em amor. Essa é a maneira prioritária que nós todos temos de servir ao Senhor, como igreja e como indivíduos. Deus dá a cada um de nós dons para contribuir com a sua igreja, mas todos nós temos uma responsabilidade igual, que é anunciar o Evangelho. João nos desperta, então, a sermos fiéis na execução dessa missão que recebemos. Fiel à missão que Deus lhe deu e nos deu. Vamos para a última parte, então. Qual foi o fim da vida de João Batista? E o que a gente pode aprender com ele? Leitura dos versos 19 e 20 de Lucas 3. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, o governador, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. É fácil notar pela forma até cuidadosa que Lucas escreve, que Herodes, o governador daquela região, era um cara mau. Ele valorizava a luxúria, ele era ganancioso pelo poder e ele era imoral. Aqui no caso, Lucas aponta, fala dos vários problemas, mas Lucas aponta um em específico, que era, Herodes vivia uma relação de adultério com Herodias. Ela havia sido esposa do seu irmão e separou dele para se juntar com Herodes. O pregador confrontou o pecado,
o pregador confrontou o pecador, apontou o seu erro, e como resultado, João acaba preso numa masmorra. Ao fim, vocês sabem, a história é bastante conhecida, não está narrada em Lucas, está narrada nos outros evangelhos. João Batista é decapitado, a pedido de Herodias. João Batista foi preso por não negociar seus princípios. Sofre por ser fiel, por não fazer concessão ao pecado. É morto de forma desumana, injusta, violenta, para satisfazer a vingança de quem teve seu pecado confrontado pelo profeta. E preferiu matar o profeta e continuar vivendo o seu pecado. Eu não sei se a gente tem aprendido no nosso estudo, né, a fazer as perguntas que a gente quer fazer, né, não só no grupo, mas para Deus. E quando a gente vê essa situação, a pergunta natural é: como Deus deixa isso acontecer? Como Deus deixa um servo fiel ter sua vida aqui na terra terminada desse jeito? Eu não sei por que Deus faz assim. Eu não sei por que Deus liberta Pedro, vocês vão lembrar disso, de uma forma milagrosa da cadeia, depois de eles terem sido presos pelo mesmo Herodes. E junto com ele foi preso Tiago. Só que um pouco antes do milagre acontecer na libertação de Pedro, Tiago foi morto também, decapitado. Por que Deus liberta milagrosamente Pedro e deixa Tiago morrer? Não sei. Mas eu sei, porque a Bíblia fala que nós precisamos estar preparados para sofrer por amor de Cristo. E mais ainda, que o sofrer por amor de Cristo é privilégio e é caminho para sermos bem-aventurados. Sabe o que significa bem-aventurado? Feliz. Maluco, né? De fato, olha o que está escrito aí. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Paulo ainda diz que sofrermos por Cristo é privilégio, conforme está aí em Filipenses 1, 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E Jesus, no Sermão do Monte, também nos assegura de que seremos bem-aventurados, felizes, quando isso nos acontecer. Vocês lembram o Sermão do Monte? Que muita gente adora ouvir o Sermão do Monte. Lembra tudo das boas-aventuranças, mas às vezes passa meio batido na última, que está lá no verso 11 de Mateus 5. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Às vezes eu me pergunto se o conforto que a gente vive não tem a ver com o que a gente leu no primeiro de 2 Timóteo 3,12, de que o nosso desejo de viver piedosamente em Cristo Jesus talvez não esteja no nível que devia estar. O exemplo de João Batista nos ensina que a coragem de buscar satisfazer a vontade de Deus pode custar caro, quando olhamos as consequências
pela perspectiva da pessoa natural, terrena. A Bíblia me permite dizer que se você e eu viermos a Cristo para nos livrarmos do sofrimento, do risco da dor física, do risco de separação e perseguição neste mundo, é certo que Jesus não garante isso para nós. Pelo contrário, o que Jesus nos diz e nos alerta é o contrário. No entanto, Jesus e toda a Bíblia nos assegura que, quando o nosso maior desejo for realmente servir ao Senhor, passar por estes sofrimentos, por causa do amor de Cristo, paradoxalmente, resulta em privilégio e felicidade. O Espírito de Deus nos suporta e transforma a nossa perspectiva para estarmos focados na certeza e no tesouro da vida eterna com Jesus, abandonando a visão das coisas da terra, olhando para as coisas do céu. Quando a gente falou disso no nosso estudo, vários dos que estão com a gente falaram assim, mas além de ele ganhar o lugar no céu, nós estamos aqui, 2000 anos depois, falando de João Batista e da vida que trouxe impacto, não só para aquele tempo, mas no nosso de hoje. Fechando, eu espero que depois dessa nossa conversa, quando acontecer a pergunta sobre qual personagem bíblico você gostaria de imitar, que o maior número entre nós possa se lembrar de João Batista. Nessa época, na nossa época, nesta época, onde as pessoas buscam com intensidade conforto, segurança, aprovação dos outros, meu pedido a Deus é que Ele faça a mim e a você fiéis ao seu serviço e à sua vontade, nos faça corajosos, ousados para confrontar o erro e nos mantenha fiéis à sua vontade, considerando que sofrer por Ele é privilégio, assim como fez João Batista. Vamos orar? Pai de amor, nós temos muito para aprender de Ti. A gente ainda vive uma fé que tem a expectativa de moldar a Tua ação ao nosso jeito, muitas vezes à nossa vontade. Mas nós queremos Te pedir, Senhor, que aquela canção seja realidade em nossa vida. Usa-nos da maneira que o Senhor quiser. Que a gente possa, Senhor, ser ponte, ser farol, ser abrigo, usados por Ti para fazer a Tua vontade. Pondo em primeiro lugar na nossa vida, buscar cumprir a Tua vontade, satisfazer aquilo que o Senhor quer de nós. Que a gente seja movido pelo Seu Espírito para testemunhar, falar do Teu Evangelho, com ousadia, proclamar a necessidade de arrependimento e com amor apresentar a graça, o presente que temos em Jesus Cristo, com o perdão de todas as coisas e a certeza da salvação eterna. Faça isso a começar por mim, faça isso a começar por nós, e que nós possamos levar essa verdade aos outros, em nome de Jesus, amém. Quando você cantar, usa-me, reflete, obrigado.